Introducing Airlion. Make your day special. You'll be energized and you'll feel great. Don't forget the amazing taste that you can't get enough of. It has all the vitamins and minerals needed to start your day. Airlion. Continuing the legacy. Fala galera do Hangout Podcast. E aí, Thiagão? Welcome. Mais uma vez, aí, Thiagão, tamo junto. Ó, antes de começar esse podcast é o seguinte, ó, quero falar uma coisa, que Deus tá abençoando. Tem até um computador novo aqui pra nós, hein? Isso, Que isso? É muita bênção. Salva de palmas. Tá melhorando as coisas. Airlion, hã? Airlion patrocinando nós na mesa. Como tá? Thiagão, você tá feliz? Muito, brother. Eu senti meio apagadão. Nada, hoje. Cara, tô lustrado, tô brilhoso, velho. Tô meio pra baixo. Ah, negatocha, Será tô... que não é espiritual isso aí não, cara? Eu tô vibrante, brother. Gente, olha só, nós estamos aqui na mesa do podcast mais uma vez e hoje tá mais que especial, Tá Thiagão. top, hein? Cara, a energia é top, o cara de Deus, O pastor. nível só tá aumentando. Não, tá. A gente tem que começar a ler mais livros, né? Tem que começar a estudar mais, começar a ler Bíblia. Mas você viu que na outra eu fiz uma pergunta boa da Bíblia, rendeu, Eu né? me impressionei, cara, É com mesmo, você. brother? O último podcast, Ah. eu vou te falar, cara, você tá lendo mais Bíblia. Não, que lógico, velho. Tem o vaso tem Eu cheio, mas tem que estar transbordando, né, impressionei, brother? cara. Você Não, falando que da isso, Bíblia, brother. Claro, velho. Apocalipse, brother. Você é louco, Apocalipse 5? Não, 5:8. Que Quando isso? você ora e enche a taça de um entre aspas, Meu um Deus. ancião, coroa lá no Cê céu, é né? doido. É. Bênção demais, brother. Tiagão, olha É. só. Tem a galera que tá assistindo nós que não te conhece, então... Gente, esse aqui é meu amigo Thiago Natel, mais conhecido como Thiago Moreno, ou Bombom, né? Ele foi achado na Dixie. Ah, meu Deus, aí, ó, tá vendo aí, ó. E quem não conhece a história dele, arrasta pra cima, tem um Arrasta, livro mano. dele aí. Vai arrastando aí, uma hora chega. Ele foi achado vazio, mas hoje ele tá cheio, transbordando. Glória a Deus. Aleluia. Aí, Thiagão, você tá- Tiagão, e Ah. hoje vai ser especial. Nós vamos fazer aqui algo que a gente nunca fez no podcast. Nós vamos apresentar o nosso guest hoje, nosso convidado especial. Você só não pode errar o nome dele, por favor. Não, jamais. Eu, além de conhecê-lo, né, eu sigo ele. Conheço, assim, pelas redes, né? Amém. Top. E outra coisa, domingo eu não fui na igreja, né? E eu vi um guitarrista diferente. Falei, não, quem que é esse daí, né? Mano? Rapaz. Tem que conhecer, né? É, tava top. uma adoração diferente, tava Top, descendo algo novo, né? Um um som guitarrista. novo, É, mano. Verdade. Gente, olha só, eu vou deixar para que o meu amigo hoje faça essa apresentação. Thiago Natel, apresenta a galera aí, mas antes deixa eu soltar a vinheta. Ó, essa tá top, hein, Thiagão? É isso aí. E hoje conosco, aqui no nosso podcast, nosso querido pastor Guilherme Rigonato! Esse pastor! Tudo bem? Esse merece muitas Salva de palmas. palmas. Eu parei. Que alegria. Tudo bem, pastor? Que honra, uma alegria toda minha, tudo bem demais. Que Obrigado por me isso. receberem. Quero Top. dizer o seguinte, eu vim do Brasil e tô me sentindo muito honrado de sentar nesse podcast Que aqui, isso, cara. aí, Thiagão. Hangout Podcast em breve para as nações. Isso, olha aí, ó. Aleluia. Rapaz, o Hangout, eu vou falar uma coisa, não é só um culto, não é só um podcast, é uma comunidade que cresce, né? Olha aí, Thiagão. Let's go, let's go, brother. Let's go. Pastor, obrigado pela sua presença, é uma honra pra gente receber vocês aqui. Você, pastor Naor, né? O seu pai, né? Sim, Pastor Luiz. Foi muito top. Que honra. A gente se sente muito honrado. Eu falei aqui e falei com o pastor Naor, falei com teu pai, e agora eu vou falar com você que essas agendas que Deus tem feito Celestial. é algo de Deus Que demais. isso, é uma Essa é a verdadeira nuvem. Agenda da É verdade. Thiagão tá hoje. Hoje ele tá inspirado, né? Ah, eu vou ter que pegar o Mário aqui, deixar o Mário mais O pra cá. Thiagão hoje Louco. tá. Mano, ele tá pentecostal hoje. É por causa do Shuri, né, mano? O Shuri lá. Juro, exatamente. Já ele vai contar a história. Posso fazer a primeira pergunta depois, Thiagão, pro pastor? Bora. Nossa, eu tô afiado. Pastor, Bora, pra quem bora, não bora, te bora. conhece, quem nunca te viu, com essa alegria toda, com essa unção que a gente sente, chega e arrepia.
Glória a Deus. Que é isso, amém. Pastor Guilherme, fala um pouco da sua vida, né, da igreja, o seu trabalho lá. O pastor estava falando que tem um trabalho com os adolescentes, né? Sim, em Goiânia nós temos um trabalho lindo com adolescentes ali. Eu tenho um privilégio... Tem quantos adolescentes lá, mais ou menos, pastor? Só na minha rede são mais de 400. Somos 450. Fora a igreja, que aí nós superamos os milhares, com certeza. Mas ali é o seguinte, um privilégio nosso é de começar um trabalho já há muitos anos. Eu comecei no Radicais Kids, que é o nosso trabalho com crianças lá na Videira, né? Nossa igreja. E tenho um privilégio enorme de hoje ser pastor dos adolescentes e ter vivido todos esses momentos. Eu acho até que, para mim, é muito fácil pregar para adolescentes, porque eu lembro quando eu estava sentado ouvindo. Então eu tenho mais ou menos uma noção das dúvidas, dos ataques que eu sofria do diabo na minha mente. Então, assim, nosso trabalho em Goiânia tem sido feito de uma maneira bem categórica de continuação. Então você recebe essa criança, prega o evangelho para o adolescente naquilo que ele tem necessidade e segue ele até que ele forme uma família e se torne, né, um homem, uma mulher de Deus aí nessa vida. Lembrando que eu não comecei nos Radicais Kids, né? Eu realmente sou filho de pastor e tô na igreja desde que eu me entendo por gente. Quando eu fui ser chamado para ser pastor, eu não esperava que fosse acontecer. O pastor Naor, né, me convidou. Eu falei para ele, pastor, eis aqui a minha vida, eu não tenho nada de mim, mas se o Senhor, né, quiser me usar, então que seja feita a vontade de Deus, que Deus possa usar a minha vida. Antes de me tornar pastor, eu era comunicador. Sempre fui, né? Sou até hoje. Comunicador de rádio, televisão, apresentador. E assim, descobri uma paixão na comunicação, cara. Isso aqui de sentar, conversar, se tornou pra mim uma coisa assim de desfrute. Quando eu tinha 12 anos, eu entrei na primeira rádio da minha vida, a AM 1090, e naquela época eu já achei maravilhoso. Sentei, o Deco Martins, que era comunicador, falou assim: e o Guilherminho veio aqui trazer um recado pra criançada, fala, Guilherminho! Aí eu peguei o microfone e falei, oi! Ele começou a rir, falou, calma, não fala desse tanto não, que você gasta a rádio todinha, né? E, cara, desde então, assim, estamos crescendo. Goiânia tem uma coisa muito interessante, falando dos adolescentes, que o TikTok acelerou muito a questão de jovens entrando na vida sexual. Eu falo TikTok porque, assim, crianças estão sempre sendo bombardeadas com vídeos de sexualidade, estão constantemente sendo assediadas por esse tipo de conteúdo que não deveria ser para crianças, né? Sim. Mas a internet está tornando para crianças esses conteúdos. Prova disso é que você pode colocar filtro, pode colocar YouTube for Kids, pode colocar o que você quiser. Seu filho vai ser achado na Amazon Prime, na Netflix, no Disney Plus, em todos os lugares uma cena erótica vai achar o seu filho. Então é importante nós trabalharmos desde a infância, ensinando princípios da palavra para essa pessoa crescer saudável, né? Sim. No meu background, eu me lembro muito bem que a luta dos pais era conseguir fiscalizar o filho na TV a cabo. Caramba, como que você fiscaliza o filho com o celular na mão? Ele leva pra qualquer lugar o celular dele, acessa o que ele quiser. Na TV a cabo era senha, né? Coisa. E é mesmo. TV a cabo era muito fácil, né, supervisionar ali. Hoje em dia é impossível. Fora que, assim, nós temos uma missão que é não pregar religião. Sim. As pessoas, elas amam procurar método. Então, como nós vamos pregar para jovens? Como funciona? Amigo, não funciona se você fizer na religião. Jovem não quer saber de evento. Jovem quer conhecer o Senhor. O que prende jovem é a mesma coisa que prende o adulto na presença de Deus. É conhecer a Deus. Verdade. Tem alguma propaganda mais forte do evangelho do que ele mesmo? O próprio Deus, né? Verdade. E eu vou falar uma coisa, cara. Eu estive com vocês no último culto aqui e existe uma presença que vocês cultivam aqui preciosa, viu? Aleluia. Cultos com unção desse assim que eu vivi com vocês no último domingo são raros, porque é fruto de alguém que busca a presença. Sim. Não é só fazer podcast ou culto, é realmente buscar a presença, né, cara? Sim, verdade. Pastor, a gente tem muito para falar ainda, né? É só o começo. Mas esse ponto que você falou, né, do jovem lutando, né? Porque hoje o acesso à internet, acesso à pornografia, hoje o mundo é meio pornográfico, né? Sim, tudo. É porque é uma maneira barata de vender as coisas, né? A propaganda coloca sempre a sexualidade. Sim, não, daqui um dia a gente vai estar falando, daqui 20 anos, a gente vai estar falando sobre pornografia e vai aparecer aqui no nosso meio aqui um negócio que você quer acessar, entendeu? Porque o mundo da tecnologia hoje, você está conversando aqui, está escutando, você abre teu Instagram, aparece alguém, aparece alguma coisa, uma propaganda. O algoritmo já te entrega o que você falou. Exatamente. Hoje, você falou algo muito importante, porque a gente lida com jovens também, pastoreia jovens, e a gente vê que a maioria dos jovens lida com pornografia, com
né, aquilo que a juventude, né, sempre vai lidar, sexo, essas coisas, sexo fora do casamento, né? Então a gente vê que os jovens têm muita dúvida, questão de propósito, quem eu sou, né? Então acho que é importante a gente talvez entrar um pouco nesse assunto sobre propósito, destino, sim, aquilo que, né, é importante saber qual a sua identidade, né? Porque aí você consegue, como a gente estava falando antes, né, de iniciar aqui, quando você entende que você é filho, que você é amado, que você é justo, né? Isso tudo transforma você, né? Exatamente. Você fica mais fácil você ver uma vida livre do pecado, né? Sim. E é legal você pensar o seguinte: o que é natural? O filho parecer com o pai ou não? O que é natural? Quando você olha o filho, é parecer com o pai. Uhum. Sim. Eu tenho até uma coisa, eu caminho. E às vezes eu caminho jogando um pouco a cabeça assim. E meu pai caminha desse jeito. Uma vez me pararam e falaram assim: escuta, você ficou treinando no espelho imitar seu pai caminhando? Eu ri e falei: quem que é o tipo de pessoa que acha que eu vou gastar o tempo no espelho imitando meu pai caminhar? Mas por que isso acontece? É simples. Filho, ele parece com o pai. Então, quando a gente fica procurando maneiras, métodos de nos tornarmos como Deus é, nós vamos fracassar. Porque fica forçado. Eu não sei se você já viu alguém tentar imitar outra pessoa. Você até consegue imitar parecido, mas não existe identidade naquilo. Sim. Agora, quando o filho parece com o pai, é natural, não tem força. Sabe quando você não se esforça, você é? Então, eu olho pro Thiago e aí olha pro pai do Thiago e fala: caraca, é igual. Meu Deus, como pode ser tão parecido? É natural. Assim é a vida em santidade com Deus. Você nasce de Deus quando crê em Jesus. Tendo nascido de Deus, essa identidade ela vai cada vez mais despertar. Então é simples. Você deve procurar saber quem é seu pai. Você deve procurar saber como as coisas são resolvidas na sua família. Tem uma coisa muito legal lá em casa, que lá em casa é o seguinte: ninguém faz comida sem pensar no outro. Então vou dar um exemplo. Eu não sei como é que é na casa de vocês. Na minha, sim. Lá em casa, se você for preparar uma comida, ele fala: o que você tá fazendo aí pra gente? Sempre assim. Não tem essa de, não, isso aqui que eu tô fazendo é pra mim. Se você quiser, você faz pra você. Lá em casa, não. Por quê? Porque é a maneira como nós somos. Sim. Então, se você é filho de Deus, você já parou pra perguntar como as coisas funcionam na sua nova família? Porque a família de Deus tem cultura. Sim. Existe uma maneira de Deus ser, né? Deus, ele, por exemplo, é alguém abundante. Deus não é mesquinho. Por que Deus não é mesquinho? Porque ele tem muito. Ele é o dono de tudo. Então, por que você acha que você pode ser mesquinho se você é da família de Deus? Não, não, não. Então, essa é a grande questão. O pecado ganha força quando você acha que você dá conta de ser santo. Não. Santidade é a pessoa de Jesus. Contê-lo em você, na sua natureza, te torna santo. Sim. Agora, viver na prática da santidade é conhecer ao Senhor e cada vez se tornar parecido com Ele. Sim. Que esse é o grande erro do jovem quando ele fica perdido. Ah, mas eu não sei se eu sou cristão mesmo. Eu não sei se eu só sou cristão porque meus pais creem. Eu não sei se eu creio por causa deles ou porque eu creio. Cara, para de se perguntar e decida procurar. É muito fácil ficar, a culpa é dos meus pais que não me passaram, então eu não sei se fui eu que decidi. Como não sabe? Decide hoje. Vai atrás. Você quer conhecer o Senhor ou você quer ficar nessa ideia vaga de que será que eu realmente devo viver a vida de Deus? Não. Será não. Você escolhe se você quer conhecer ou não. Uma vez tendo conhecido, naturalmente vai entrar em você essa natureza. E é tão interessante, vou falar de um ponto da vida do jovem que sempre ele dá uma desviada. Não todos, mas tem uma grande parte, né, de jovens que desvia quando vai para a faculdade. Ah, vou estudar, vou para outra cidade. Não, vou estudar aqui na minha cidade. Enfim, chega na faculdade, muitas pessoas com ideias diferentes, e aí elas começam a te influenciar. Vamos no churrasco? Cara, vai ter um hangout com a galera, vambora. E aí você avalia, devo ir, não devo? Por que muitos jovens nessa época cedem à pressão? Realmente, a minha fé é absurda, eu não posso crer num Deus que eu nem vejo, meu Deus, isso e aquilo. Então esses jovens, eles se entregam para um simples fato de que eles não sabem quem é o pai deles. Não sabem quem é o Senhor. Se soubessem, eles teriam ampla qualidade para abrir a boca e falar: meu amigo, eu sirvo a um Deus poderoso, que cura o enfermo, que me amou e que me criou. O problema é que eles acham, pela falta de busca, falta da busca, pelo pouco conhecimento que tem da palavra de Deus, acham que assim, não, eu vou ficar quieto porque não é para mim, realmente o que eles defendem é que é o correto. Não, o problema é que falta conhecer a família.
Uma vez que você conhece a Deus, fica fácil defendê-lo na frente de qualquer pessoa. Sim. Inclusive, os discípulos entregaram a vida por causa de Jesus, mas porque conheceram Jesus. Meu amigo, tendo conhecido Jesus, você é capaz de fazer qualquer coisa por ele, porque não tem nada que tenha esse valor. Sim. Nada supera o valor de Jesus, né? Nem se compara. Mas é aquele negócio, a juventude está descobrindo isso. Sim. Eu tenho o privilégio de ter crescido no lar cristão e não ter me entregado às dúvidas. Porque tem uma galera que se entrega. Sim. Essa dúvida é real. Realmente Deus não é isso. Quer ver outra característica da família de Deus? Essa é boa, hein? Tem gente que acha que tudo com Deus é automático. Então, Deus, ele sabe que eu preciso disso, eu não vou falar nada. Quem te disse? Quem foi que falou que você não tem que pedir? Não. Eu sou casado, vai fazer 5 anos agora. Eu tenho que falar até hoje que eu amo a minha esposa. Nenhum dia eu olhei pra ela e falei assim, mas eu tenho que falar de novo que eu te amo? Eu já não falei no altar? Não foi o suficiente? Então assim, por que eu tenho que falar de novo pra ela? É simples, porque eu continuo afirmando aquilo que não mudou. Então, você fala daquilo que você pensa. Pra Deus é a mesma coisa. Na família de Deus é assim. Então Deus, ele fala, faz conhecida as suas petições. Sim. Fala. O que você tá precisando? Você quer passar na faculdade? Você precisa de uma grana pra bancar um projeto seu. Você já orou a respeito? Eu não orei porque Deus sabe das minhas necessidades. Não, você não entendeu nada sobre Deus. Deus, ele olha pro cego e diz, o que queres que eu te faça? Amiga, é você que vai falar. O poder tá do meu lado aqui, eu quero saber, o que você quer de mim? Sim. É porque as pessoas não entendem. Quem pede, engrandece a pessoa que está recebendo o pedido. Napoleão Bonaparte, essa história é muito boa. Um dos soldados, eles estavam indo para uma guerra, né? A França saindo para conquistar algumas ilhas. E aí um soldado chega para Napoleão Bonaparte e fala assim, general, se nós conquistarmos esse arquipélago de ilhas, você me dá uma ilha só. Napoleão fica lisonjeado e fala, você quer uma ilha? Só porque você, né, pediu, eu vou te dar. E aí os comandantes do Napoleão falam para ele, mas rapaz, ele é um soldado, como que você vai... Ele veio aqui pedir uma ilha e você vai dar uma ilha pra ele? Como que você dá uma ilha pra um soldado? Você não deu pra nenhum de nós e vai dar pra ele? Napoleão fala assim, ele achou que eu tenho poder suficiente pra dar uma ilha pra ele. Então ele me engrandeceu. Ele engrandeceu a minha imagem, então ele vai ganhar a ilha. Em outras palavras, quando você pede, você atribui poder à pessoa que você pediu. Então quando você pede pra Deus as coisas, você tá dizendo, você é o único que pode fazer. Né? Então as pessoas precisam aprender. Mas por que o jovem vive de outra forma? Não conhece a família que ele faz parte. Simples. Você precisa conhecer quem é o seu pai. Tem maneiras, mas você precisa querer. Falando em família, a família que a Hangout tá no Instagram aí, Tiagão. Aleluia. Aí sim. Verdade, boa tarde aí, galera. Estamos aqui agora, são tá exatamente ao vivo, né? Não pode falar horário, né? Estamos aqui ao vivo aí. Você tem... Pode lançar pergunta, Tiagão? Manda pergunta. Ué, se tiver alguma pergunta aqui pro pastor a respeito de juventude, sexualidade, paternidade, filiação, destino, propósito, vai mandando aí. Manda a pergunta. Só manda. Gente. Manda que nós vamos responder aqui agora. Isso uma coisa... O Ellison o Ellison não perde uma. Não, o Ellison, porque a gente precisa casar ele até o final do ano, né? Pastor, fala pra esses caras até o final do ano a gente vai casar o Ellison. Os caras que não casam. Os caras solteiros que não casam. Ai. Ixi, tá acontecendo? O Ellisonzão entrou na roda aqui. Ô, Ellison, você nem tá aqui. Mas deixa eu falar uma coisa legal sobre isso. O casamento, ele tem propósito também. Sim. É que tem uma galera que acha que o casamento é a realização da vida, né? Sim. Casei, agora atingiu o topo. Sim. Amigo, não, é uma estrada. Sim. Então, quem não casou ainda, uma dica, hein? Dica. Ai, segura. Aí, pessoal. A dica quente pra você que não casou ainda. Você precisa descobrir os benefícios do casamento pra você entender que ser solteiro não vale a pena. Eu duvido o cara que descobre que vale a pena ser casado, ele continuar solteiro. Duvido, hein? O cara, quando ele descobre o benefício de casar, ele fala, meu amigo, eu vou orar, vou atrás, Deus vai abrir as portas. Aí, ó. Amém. Casar. Aí, ó. Aí, pessoal, ficou a dica aí, ó. Pega a visão aí, gente. Pega a visão, descubra os benefícios. Sim. É porque aquele negócio, as pessoas falam assim, mas por que, cara, você tem que cansar de ser solteiro? Cansa, fala, não aguento mais ir pra casa e ficar sozinho. Não, meu negócio agora é casar. Aí você casa. Se fizer da primeira parte que o pastor falou, conhecer Deus, a família e depois, né? Cara, já era. Já acabou. Era. É porque as pessoas, elas amam ficar só com o que os outros falam. Sim. Então, hoje em dia, o que dizem sobre casamento?
Casamento é horrível, como que você vai casar? Que coisa terrível. Seu casamento você vai ter, agora você vai ter uma mulher no seu ouvido pra falar. Meu amigo, pra você que ficou com a definição do mundo, boa sorte. Segue nesse caminho. Parabéns, que você vai ver onde você vai terminar. Mas se você quer a definição de Cristo, meu amigo, entrega a sua vida pra uma mulher que você vai ver. É isso, cara. É isso. Vou até ir embora, deu saudade da minha esposa. Amor, te amo. O Elisson, Deus abençoe. O Elisson é um grande amigo nosso, tá na caminhada. Homem de Deus. Top, um abração, Elisson. Manda, Thiago. Manda aquela pergunta quente, Thiago. Manda aí, gente. Olha lá, o Elisson falou: peguei a visão. Pegou a visão. Tamo junto. Só manda o convite, Elisson. Só manda o convite, né? Pastor, daí, olha só. Esse assunto eu acho muito massa, porque o que acontece é que a gente, né, a gente dá essa dica, a gente fala, cara, você tem que conhecer a Deus, você tem que buscar. Uma pergunta, né? Porque a gente lida também com pessoas que chegaram há pouco tempo, mas não tiveram um pai presente. Sim. Que deu um destino. A família disfuncional, talvez, né? Tem situações e situações. Então, a questão da falta do destino, da paternidade, a pessoa fica perdida, porque ela fala, como assim um pai? Porque Cristo veio para mostrar o pai. Sim. As pessoas, olha, tudo que a gente vive, a gente sempre pega de base do que a gente conhece. Se você não conhece um bom pai porque você não teve, infelizmente você vai ter dificuldades em muitas coisas na vida. Isso é normal. Mas nada é empecilho para Deus. Amém. Então vamos colocar aqui alguém que não teve pais, tanto mãe como pai, né? Geralmente um ou outro ausente, ou às vezes até os dois. Você tem a ausência dele em casa. Cara, é importante você se apegar naquilo que Deus fala sobre você. Uma vez eu vi uma psicóloga dizendo que pessoas duras, elas têm uma ideia sobre Deus de dureza. Vou dar um exemplo. Você não tem paciência com ninguém. É o tipo de pessoa implacável que fala assim, comigo é o seguinte, errou uma vez, nunca mais. Então, esse tipo de pessoa, qual que é a ideia que essa pessoa tem de Deus? Que pra ela tudo é difícil. Comigo é assim. Por que com os outros não vai ser? E a pessoa mansa, aquela pessoa gentil, né, mais dócil, tem essa ideia também de Deus, que não, as coisas dão certo pra mim, eu também posso ser longânimo com outros. Então a sua ideia de Deus, ela transforma quem você é com os outros. É por isso que Paulo diz que quando você conhece a graça, você transmite a graça. Por que você transmite? Porque você foi tão perdoado que perdoar os outros é o mais simples. Você foi tão abençoado que abençoar alguém próximo de você é muito simples. Sim. E o mesmo acontece com essa pessoa que tem falta de pai ou mãe dentro do lar. Sim. É uma pessoa que, se ela entender quão amada ela é pelo Senhor, por mais que ela não tenha pai em casa, isso vai transformar em glória para Deus. É o mesmo que falam do cego. Jesus, quem pecou? Os pais dele ou os pecados que ele ia cometer? Porque os discípulos veem um homem cego de nascimento e perguntam, quem foi que pecou? Porque ele nasceu cego. É uma punição divina, em outras palavras, né? Sim. Deus está punindo, mas a gente só quer saber. Então os discípulos, eles tinham certeza que era punição, eles só queriam saber. Punição pelos pecados dos pais, os pais erraram e aí Deus puniu no filho, ou punição dos pecados dele, que ele cometeria no futuro, Deus na sua presciência sabia e puniu. Não, Jesus, ele mata o assunto na hora, ele diz nem isso nem o outro. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Em outras palavras, tanto faz a sua história, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. É parar de achar que as situações limitam Deus. Amém. Nós temos essa característica da natureza caída. O tempo todo, outra coisa é mais forte do que o próprio Deus. Então, o meu patrão, ele é mais forte do que Deus, porque se ele não me abençoar, ninguém mais. A minha família não me apoia, então é por isso que eu vou fracassar. Eu não tenho talento, olha só o fulano, é tão talentoso, mas eu não sou, por isso eu vou fracassar. Não, para com isso, Deus te criou perfeito. Aleluia. Você já deu certo, você não vai dar certo, né? Só uma questão de você crer corretamente. Foge de tudo que o diabo tenta colocar na sua cabeça. Nós temos o pastor Aloysio lá em Goiânia. Para mim é um privilégio caminhar do lado de homens tão incríveis. Pastor Aloysio, pastor Naur Pedrosa, meu pai, tantos pastores que passaram assim ao redor desse tempo na nossa igreja. E você olha para o pastor Aloysio, ele foi alguém que não teve pai presente no lar. O testemunho dele é uma coisa impressionante. O pastor Aloysio é alguém que o pai abandonou a família. Então ele cresceu sem esse referencial. Ele se tornou o homem da casa dele com 12 anos. Era um garoto, mas Deus transformou toda a bagunça que o diabo quis construir
em glória para ele. Porque hoje é um líder que está à frente de mais de 1000 igrejas. É um irmão que, assim, tem um dom da palavra, o ministério do mestre, de uma maneira como poucos a gente vê ao redor da terra. E realmente tem ali a glória de Deus. Não é ele, não é ninguém próximo a ele, é o Senhor na vida dele. Isso é poderoso. Amém. Top. Eu acho que quando a pedra é maior, o degrau te leva mais alto. Essa é a opinião. Ou você tropeça nela ou você sobe nela. Mas a minha dica, sobe em cima dela. Pega essa pedra e fala, Deus é maior e tudo vai cooperar. Isso aí. Tudo coopera mesmo, meu amigo. Uau. Hoje eu canto. Tem uma vizinha minha, eu cantava alto na minha casa, né? Ela um dia me encontrou, chamava Laís. Um abraço, Laís. Ela falou assim... Um abraço, Deus eu tenho. Rapaz... Thiagão pegou o espírito do negócio. E ela olhou pra mim e falou assim: você vai ter que achar outra coisa pra você fazer. Cantar não é pra você. Eu peguei. Rapaz, eu lembro que eu dei uma tristeza nesse dia. Eu falei, nossa, cara. Chega, chora. E eu tinha, acho que uns 12 anos. Eu lembro, falei, nossa, mas eu gosto tanto de cantar, então quer dizer que eu não sou bom. E por um lado foi bom, né, pra mim, porque eu caí em mim e falei, olha só, eu preciso melhorar. Mas por outro lado, eu fiquei pensando, tem pessoas que ficam com essa primeira definição. Sim. Tem pessoas que elas pegam essa opinião e falam, realmente, não é pra mim. Mas se Deus colocou no seu coração, apenas se agarra na palavra dele. A palavra dele é maior do que tudo. Óbvio, não fique, né, choramingando ou então preso no seu nível. Você precisa aprimorar algo? Faça. Vai atrás do aprimoramento, vai atrás de conhecer pessoas que já passaram por esse caminho para aprender delas como você vai conseguir. E claro, Deus vai te dar a porta aberta em tudo que você quiser. A gente até falou antes do podcast começar aqui. Deus é o Deus do caminho. Ele não é o Deus da dica mágica. Então as pessoas elas amam, né? Senhor, sou eu aqui de novo. Esquerda ou direita, Pai? Senhor, eu aqui de novo. Devo fazer ou não faço? Não, peraí. Deus é o Deus do caminho. Ele vai dizer, caminha. Mas Deus, pra onde? Só vai, começa. Deus, eu sinto que eu devo fazer um podcast. Amém, filho. Então pega o celular e faz um. Ah, mas eu não tenho estúdio, eu não tenho microfone. Tem um Shuri pra cantar. Eu não tenho Shuri pra cantar. Olha! Meu amigo, aí ninguém segura. E essa é a questão. Deus é o Deus que ele vai dizer, filho, você quer mesmo? Começa. Vai, faz o primeiro, faz o segundo, permanece. Mas ninguém veio, ninguém assistiu. Não, começa, vai, continua. Deus é com você. Amém. Deus é o Deus do caminho. Esquece essa de você tem que ficar perfeito para começar. Não, caminha e aperfeiçoa no Senhor. Amém. Ele vai te dar. É isso aí. Falando em cantar, vai rolar um sonzinho hoje aí, não vai? Que é isso? Só as melhores, Daqui hein? a pouco nós vamos ter de Goiânia, então vai rolar um sertão. Vai ser o André e Felipe, hein, menino? Vai ser um sertanejo. Festa de crente. Você toca sertanejo mesmo, parceiro? Eu toco também sertanejo. Lá em Goiânia, nós temos uma festa uma vez por ano, que é uma festa da roça, né? Então a gente canta sertanejo. Temos muitas duplas incríveis, né? André e Felipe, eu acho que é uma das maior proeminentes. Tem também... na verdade, lá em Goiânia mesmo não tem dupla sertaneja famosa, mas é ao redor do Brasil. Então, André e Felipe, Jonas Vilar e alguns outros aí que cantam sertanejo. Isso aí, ó. Top, aí. Top. Vou puxar uma aqui já. Ai, só o maior, vai. Dá um som. Pastor, sabe o que é o legal? Que esse assunto, né, que a gente falou, que a gente entrou, né, de você entender quem você é e conhecer a Deus e conhecer a Cristo, expressar Cristo no que você for fazer, né, caminhar por fé, né, declarar a verdade. E também uma das coisas que a gente estava falando até antes do podcast aqui é a questão do vencer o pecado, porque a religião ela ensina regras, né? Ela vem com a cartilha lá, você tem que fazer isso, você tem que orar 3 horas por dia, jejuar, né? Campanha das 7 semanas, não sei o que, se você falhar uma semana tem que voltar tudo de novo. Não, zero, acabou. Não, volta na fila. Volta no início, aí, né? Não tem checkpoint. O cara desiste, né, cara? Mas, e aí, essa é uma das coisas que a gente, né, a gente vê no dia a dia, né? As pessoas lutando contra o pecado, né? E é o que a gente sempre, é o que a gente fala, a gente ensina. Para de lutar contra o pecado, né? Sim. Você precisa conhecer a sua natureza. É porque as pessoas, elas ouvem essa frase e elas enlouquecem, né? Como assim parar de lutar contra o pecado? Tá bom, vamos falar de alguém que lutava muito bem contra o pecado, né? Os fariseus. Os fariseus, eles tinham vestes segundo a lei judaico-cristã.
cristã não, né? Só judaica. Eles, inclusive, colocaram passagens da Torá nas suas vestes. Você tem noção que os caras penduravam versinhos da lei na sua roupa e eram pessoas impecáveis. Eles davam dízimo do cominho. Alguma vez você plantou uma hortelã ou uma cebolinha, qualquer planta na sua casa, e aí nasceu os ramos e você tirou 10% para ofertar ao Senhor? Né? Pois é, estamos falando de alguém que acertava o alvo, né? Acertavam tanto que foram os mais duramente repreendidos por Jesus. Você tá entendendo? Se o referencial é Jesus, então vamos pegar o que Jesus criticou. E pode pegar. As exortações mais duras foram feitas a fariseus. Por quê? Porque não é o lutar contra o pecado na sua força que te faz vencer o pecado. O que vence o pecado é conhecer a santidade. Aí você diz, mas a santidade é castidade, santidade é ficar longe das coisas que não procedem de Deus. Não, santidade é conhecer o santo, que é Jesus. Né? Isso é santidade. Por que você deve parar de lutar contra o pecado? Porque não é você que vence o pecado, é a natureza que ele, Deus, plantou em você que vai vencer o pecado. Claro, você não deve viver no pecado, vai te matar. O pecado não presta, o pecado é horrível, vai te destruir. Mas uma coisa que te livra do pecado é conhecer o Senhor. As pessoas amam, né? Tirar, vamos colocar aqui que existe uma árvore e o fruto dessa árvore é o pecado. Vamos colocar uma mangueira. Lá em Goiânia tem muita mangueira. Da época de manga lá, você pode comer manga à vontade. Então vamos colocar que a manga é o pecado. E dentro de você existe o pé de manga, né? A mangueira. E quando chega a época, aparece um monte de fruta, você começa a recolher, queima e fala, ufa, agora sim, perdão Jesus por isso, perdão Jesus por aquilo, perdão por isso, perdão por isso, perdão por isso. Você arranca todas as mangas do pé, põe numa sacola, joga no fogo, ufa, agora eu estou bem com Deus. Passa um tempo, nasce manga de novo. Você fala, ai meu Deus, de novo, Senhor, perdão por isso, perdão por aquilo. E outra vez o mesmo processo. Para Deus, não resolve. Deus não vai colocar no céu pecador honesto. Tá entendendo? Não entra no céu. Então o que você tá me dizendo? Então, que eu então devo ser um pecador mentiroso como os fariseus? Porque os fariseus faziam aquela pompa de santos, mas Jesus mesmo colocava eles toda hora contra a parede. Então não é bom fazer o bem no sábado, mas se uma vaca de vocês atolar, vocês tiram ela do atoleiro, né? Se for sábado, porque a vaca é de vocês e vocês têm interesse monetário para não perder a vaca. Então, perceba, ou você entende que não existe ninguém santo e que você precisa de Jesus, ou você vai tentar ser santo na sua força. É simples. Ou você vai ser um pecador penteadinho, ou você vai ser filho de Deus, lavado e remido pelo sangue. Amém. Não tem outra opção. Ou você crê que você é filho pelo sangue, e o sangue te mantém em santidade, ou você vai viver no pecado escondendo. Né? E aí tem dois tipos de pecador. Você tem o fariseu, que é o que finge que não tem pecado, mas todo mundo sabe que ele tem pecados, né? E constantemente tem sites na internet, YouTube, muitos canais que denunciam, o pastor tal fez isso e fulano fez aquilo. Então são os pecadores que eles querem se esconder atrás da pompa de santidade. Irmão, tá vendo esse carro aqui? 60 dias no monte de oração. Querido, Deus ele não quer que você finja, ele quer que você o conheça. Quando você o conhecer, você vai ver a vitória sobre o pecado. É um processo. Tanto quanto crescer é um processo. Veja uma criança, se tiver um grilo no chão, ou qualquer outro inseto morto, e o nenenzinho estiver sentado do lado do inseto, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai pegar o inseto e vai comer. Na hora ele pega e põe na boca. O que a mãe faz? Menino, bate na mão. Tira a mão desse negócio. Negócio sujo, sujeira. Quer dizer então que agora a criança virou porco. Quer dizer então que porque a criança, né, pegou sujeira, agora ela é um animal imundo. Não, continua sendo humano. A questão é que está crescendo. Quando chegar à idade da maturidade, não vai acontecer mais. Então, eu vejo que pessoas confundem a imaturidade espiritual com o novo nascimento. Uma coisa é você amar o pecado. Outra coisa é você estar num processo de crescimento. Sim. Então, não tem esse que nasceu de novo e fica confortável com o pecado. Ele tropeça e ele se sente mal por isso. E não é mal porque ele vai deixar de ser amado por Deus. Não é mal porque, meu Deus, agora antes eu era filho de Deus, olha só, agora me tornei agora um pecador imundo. Não. Ele só fica mal porque ele sabe que sujeira faz mal para ele.
Então, ele permite que as coisas o ensine e que o Espírito Santo o conduza para a maturidade. Chegou à maturidade, nunca mais ele olha para o inseto sujo no chão. Eu amo como criança come, porque criança não tem noção. Dá um chocolate na mão da criança, ela esmaga o chocolate, passa na cara. Você deixa o menino sozinho com o chocolate, tá todo sujo. Você fala, nossa, cara, olha isso, que bagunça. Né? E aí a mão fica toda imunda, chocolate entre os dedos, chocolate esfregado na mão, na cara. E quando você cresce, você tem pavor disso. Você olha e fala assim, cara, eu pego chocolate, inclusive, quando tá calor. Aqui na Flórida tá bem quente, né? Eu pego chocolate só com esses 2 dedos. Por quê? Acabou o chocolate, você finaliza a limpeza aqui, ó. É ou não é? Por quê? Porque você não é imundo, você não quer sujeira. Sim. Mas a criança, ela também não é imunda, só que o problema é que ela é imatura. Ela é imatura. Então ela segura o chocolate assim, cara. E quando ela termina, ela fica assim, tá limpa pra mim, né? limpa pra mim. Por que quer limpar se você sujou? Então mesmo são filhos imaturos. Filhos imaturos se lambuzam no pecado e depois eles se sentem mal. E eles falam, eu não quero, não é pra mim. E isso é a natureza de Deus falando dentro de você. Agora tem gente que não nasceu de novo, que rola no pecado. Sabe o que essa pessoa fala depois que ela viu tudo isso? Eu tô bem. Tô bem, inclusive eu gosto. Eu acho que isso aí é prazeroso. Pra essa pessoa, só tem uma solução, é nascer de novo. Uau, essa é não adianta eu chegar pro cara que ama o pecado e falar pra ele, você precisa parar. Não, amigo, você precisa conhecer Jesus. Você tá entendendo? Sim. Que história é essa de parar de pecar? Desde quando parar de pecar leva pro céu? E quem é que consegue parar de pecar? O que leva pro céu é conhecer Jesus. Depois que você o conhece, a maturidade espiritual vai te livrar do seu pecado. Uau. É o conhecer da graça que te livra do pecado. Aleluia. Esse é o caminho. Amém. Não tem outro. Infelizmente as pessoas querem por outro caminho. Não tem. Esquece. Não existe outra maneira de ser santo. É conhecer Jesus e a sua palavra. O resto acontece. E a verdade vai te libertar. A verdade vai te libertar. Aleluia. Bom que ele falou que né, tem o 10% até do cominho, né? Isso. Você tem que dar aqueles 10% daquele chá de boldo que tem na sua casa lá, aquela plantinha plantada lá. Plantou o chá de boldo, nunca deu o dízimo. Qual é a maior dificuldade em lidar com os adolescentes no Brasil lá? Fala pra gente. O que você vê assim no meio da galera? Porque a gente aqui nos Estados Unidos é uma outra cultura, né? Sim. A galera tem uma certa dificuldade aqui, mas eu queria ouvir de você do Brasil. No Brasil é interessante. Nós no nosso... Aqui é o high school, né? Muito social. No Brasil existe um objetivo muito claro, que é entrar na faculdade. Então, assim... As universidades federais são as melhores universidades do Brasil, então o adolescente ele sempre está naquela crise de decidir para onde ele está caminhando, né? Prova disso é que a maior parte do tempo que nós temos adolescentes que param de frequentar o ambiente da igreja, geralmente está em torno de faculdade, estudo, e nós estamos sempre trabalhando em cima disso. Relacionamento no Brasil, a gente sempre bateu nessa tecla, que é uma questão de você entender que Deus ele tem o melhor para você. Por mais que no mundo, as festas, tudo isso pareça muito legal. Então, assim, são 2 pontos que a gente está sempre trabalhando com a palavra, que é para onde essa pessoa está caminhando e qual a maneira de ela viver o melhor de Deus. As pessoas, elas olham para a igreja de fora e elas dizem assim, meu Deus, os adolescentes fazem greve de fome. Greve de fome pro ímpio é o nosso jejum, né? Aí eles olham e falam, meu Deus, minha filha tão nova, você tem que curtir a vida, não fica na igreja nova. Depois que você tiver já adulta, com família, aí você vai pra igreja. Por quê? A mentalidade é essa. É que igreja é uma coisa mais séria para adultos. O jovem, ele tem que aproveitar a vida. Curtir a vida, né? Ele tem que curtir a vida. Quando, na verdade, longe de Deus, você não tem como curtir a vida. Longe de Deus, você tem depressão, depois de festa e drogas, quando você resolve usar, porque tem adolescente já envolvendo com drogas. É uma coisa tão presente que a gente nem consegue imaginar. Sim. Nas escolas, universidades, tem gente que acha que é só na universidade, né? Se engana. Então, tem depressão depois de começar a se envolver com essas coisas. Tem a questão de você ficar frustrado com a própria vida, porque tem aquele vazio existencial. Porque eu tô aqui, o que eu devo fazer da minha vida? Eu trabalho para ganhar dinheiro ou eu faço aquilo que eu gosto de fazer? Sempre essa dúvida. E nós, como povo de Deus, nós entramos para poder combater essas ações do diabo, esses ataques da mente, que são muito fortes. Uma vez eu conversei com um menino, um jovem nosso, caminha comigo lá em Goiânia, e ele falou assim para mim, pastor, eu
eu não sei quando é o tempo certo das coisas. Porque eu quero me relacionar, eu quero relacionar com uma garota, mas eu ainda tenho 14 anos. Só que aí, eu também não quero ficar sem saber o que eu vou fazer como empresa, como trabalho. Então, eu acho que eu quero abrir a minha empresa. E ele disse, eu não sei quando fazer as coisas. Eu falei pra ele, filho, primeiro, você tá certinho, você tem que procurar o tempo e o modo. Porque a Bíblia diz que o sábio, ele discerne tempo e modo. Então você tem que saber quando deve ser feito e como deve ser feito. Agora, não tenha medo de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Porque o seu problema é esse. Você quer fazer a coisa certa, mas não quer colocar na mão de Deus. O que é colocar na mão de Deus, amiga? É você orar. É dizer, Senhor, eu penso em ser da construção civil. Senhor, eu penso em trabalhar como advogado. Agora, como eu vou fazer e quando eu vou fazer, o Senhor vai me dizer. E você vai orar. Senhor, me dá clareza, me dá sabedoria. Né? Lembra que eu disse da família de Deus que as coisas têm que ser faladas? Então você tem que falar para Deus. Fala, Deus, eu sinto isso aqui. Vou falar de mim. Eu gostava de comunicação muito antes de fazer a faculdade que eu fiz. Eu fiz engenharia civil. Pra você ter uma ideia, fiquei estudando igual um louco para passar numa federal. Entrei na Federal do Mato Grosso, estudei engenharia civil. E não me satisfez. Por quê? Porque não é o curso que eu tenho vocação. Amo matemática, realmente tenho talento para coisa, só que não fui adiante. E antes eu fiz uma oração muito simples. Senhor, a minha vida é sua. Eu vou entrar pelas portas que abrirem diante de mim, mas eu creio que o Senhor vai me colocar no lugar certo, na hora certa. E isso exatamente aconteceu. Então, enquanto eu estive na faculdade, eu servi a minha igreja local, na era Igreja Videira de Cuiabá, e fiz outras coisas lá, como, por exemplo, ajudei demais o meu pai com o canal dele do YouTube, naquela época, 2014. E de lá pra cá eu vim fazendo outras coisas, até que, enfim, eu virei comunicador. Entrei numa rádio, e tudo isso no tempo certo. Mas é claro, as pessoas têm que confiar. Então eu falei pra esse garoto, você vai orar, e vai fazer o que manda a palavra. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. O que é confiar? É não se preocupar porque Deus está no controle. E o mais, ele fará. Amém. É isso. Então, tem sido muito o nosso foco, né, nessas duas vertentes de relacionamento e destino, futuro, vocação. Porque os jovens, eles são perdidos quando você fala a respeito de futuro. Pais querem sempre influenciar para a área que eles trabalham e os jovens, eles ficam ali. Muitos são apaixonados pelo que o pai faz, né? O Rafael Carneiro, que é um irmão nosso, é médico na área do pai dele, mas aí tem outros que não sabem. E para cada um deles existe uma maneira de conduzir. Fora que não adianta você querer impor nada sobre o jovem. Você precisa orar e ter sabedoria para direcioná-lo. Porque, pensa bem, o pai e a mãe, eles são os pastores verdadeiros daquelas crianças, né? Deus confiou para o pai e para a mãe. Nós, como os pastores de adolescentes, nós temos uma missão de somar forças com os pais para que o projeto dê certo, que é encaminhar alguém para o Senhor. Eu fico olhando, né? Nós estamos aqui por quê? Porque recebemos um direcionamento de Deus. A gente está caminhando por nada? Não. Nós temos uma convicção. E essa convicção foi plantada em algum momento. Depois que ela foi plantada, ela criou raízes e ela nos mantém na direção onde nós estamos indo. Amém. Né? Então é isso que está acontecendo nesse momento da vida de cada adolescente, né? E tem sido uma benção. Aqui eu tenho certeza que o high school é um desafio para vocês também, né? O high school até porque a questão das drogas aqui é muito acessível, né? Aqui é mais difícil ainda, né? No Brasil ainda é proibido por lei. E a influência, né, entre eles, porque aqui, assim, é o hype, né, do momento ali, aquele negócio, e o corte de cabelo, e todos os adolescentes são muito influenciados, né, pelos amigos da escola, pelo grupinho. E eles, aqui no Brasil, é muito a questão assim, os caras usam droga, né? Hoje tá começando a ir pra fora. Antes era tudo dentro da casa. Sim. Tinha que usar droga, era dentro de lugares fechados, se reunir e tal. Hoje não, hoje tá começando, né? Você vai em Nova York, você não precisa nem comprar, os caras estão usando. Meu Deus, é um cheiro pra tudo quanto é lado. Meu pai, é horrível. Então, assim, a dificuldade aqui é atrair essa galera, né? No sentido, fazer com que eles permaneçam, né? Porque a influência e eles têm muito acesso a coisas, né? A materiais e tal. Porque com 16 anos ele já tá 15 anos já tá dirigindo. Sim. 16 já tem o próprio carro. É uma independência muito precoce, né? E a cultura americana é o seguinte, o pai não vê a hora que o filho faça 16, 17 anos para ele sair da casa. Aí o cara, 17, já tá indo pra faculdade,
aí já tá indo ladeira abaixo, né? Ele já tem que fazer a decisão, né? O que prova, mais uma vez, que assim, não existe idade para pregar Jesus, né? O cara tem que começar, quando a pessoa está próxima de você, você já tem que influenciá-la para Cristo, né? No sentido de protegê-la do que vem. Sim. Mostrar para ela o que realmente vale a pena. Eu lembro um cara, na minha faculdade isso, ele chegava para mim, no primeiro dia de aula, cada aluno tinha que se apresentar. Cara, todo mundo quer ser a pessoa legal da turma. Todo mundo quer falar assim, fala galera, eu me chamo fulano, estou aqui, gosto muito de festa, gosto muito disso, e tamo aí, é isso aí, vim de tal lugar. E eu lembro que cada um fez uma apresentação legal. Eu sou fulano de tal, venho de tal lugar. Isso em Cuiabá. Quando eu levantei, eu tinha levado uma Bíblia pra aula de propósito, né? Coloquei a Bíblia em cima da minha mesa, assim. A galera, não por menos, começou a me chamar de pastorzinho na faculdade. Até então não era pastor, mas achava bom o apelido porque mostrava um pouco da minha identidade, né? Realmente eu sou filho dele mesmo, né? As pessoas podem ter certeza. E aí levantei, peguei a Bíblia e falei, olá, meu nome é Guilherme, né? Eu vim de Goiânia. Tô descobrindo que aqui é uma cidade muito quente, porque Cuiabá, meu Deus, quente demais, demais. Estilo Flórida? Nossa, estilo Flórida. Pior que sim. Pra pior ainda. Pra pior. Lá pega 45 todos os dias, 42, 43 graus Celsius. E aí, eu lembro que eu falei, eu frequento a minha igreja, é tal lugar, eu frequento a Igreja Videira aqui, sou baterista na minha igreja e tenho a alegria de estar aqui com vocês. Sempre que vocês precisarem, conta comigo, faço oração. Tá? Foi uma coisa assim, tipo pregação em 30 segundos. E sentei. Acabou a aula, chegou um cara. Então quer dizer que você fala com Deus. E eu falei pra ele, falo. Inclusive hoje pela manhã falei com ele. E aí ele começou a rir, caçoar, né? Como uma pessoa que não conhece metade da história da humanidade faz. Porque quando a pessoa conhece um pouquinho de história, ela conhece a verdade que não é absurda a fé de ninguém. Pelo contrário, é muito mais fácil você crer na existência de Deus do que não. E isso é a fala de um ateu, que é o Stephen Hawking. Stephen Hawking, antes de morrer, ele falou isso. Ele falou, se Deus não existe, nós temos que criar ele. Né? Mas é claro que ele falava de um Deus desconhecido, né? Mas Paulo uma vez disse, ao Deus desconhecido, tinha um monumento, ele disse, é desse Deus que eu prego. Então nós estamos apresentando o Deus desconhecido para esses jovens, né? Eles precisam conhecê-lo, precisam de alguma forma ver que, cara, pode ser muito hype você tá numa rodinha de pessoas legais, que fazem o que é bom, que se relacionam, né, sexualmente fora do casamento, que usam drogas, que curtem a vida como eles querem. Mas eu preciso te dizer, quem criou a vida é que sabe como vivê-la. E existe uma maneira superior de desfrutar de tudo que Deus fez pra você. E lembra, desfrutar. Porque tem gente que pensa assim, viver pra Deus é tirar o prazer. Amigo, ele é o criador do prazer. E ele fez pra você. Amém. Aí, ó. Uau, muito bom. O que você acha? Pastorzão, vamos fazer um barulho aí? Vamos fazer um som agora. Pega a bolinha aí, vamos puxar uma música aqui. Isso. Posso fazer uma minha? Claro, você deve. Cara, eu vou fazer uma. Deus, no meio da pandemia, eu pedi pra Deus assim, Senhor, que uma música, né, que eu escrevi possa confortar os corações. A pandemia tava deixando todo mundo com muito medo, né, dentro das casas. E foi quando surgiu essa música Lugar Seguro. Quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de escuro. Mas assim, crônico. Você viu aquele cara que apagou a luz, corre. E aquela pessoa que fala assim, vamos ali pegar água comigo, velho. Eu era desses, cara. Eu falava, não, vamos ali comigo pra eu pegar uma água, por favor, né? Não deixa eu sozinho, não. E eu lembro que eu fiz uma oração bem simples. Falei, Deus, me ajuda. É muito ruim ter medo de tudo. E isso com 10 anos, né? Pedindo pra Deus pra me livrar do medo. Foi quando ele me deu essa visão. Você está numa torre forte. Nada pode te separar. E aí, como se eu visse a mão de Deus fechando e dizendo, nada pode te tocar. O que pode te tocar quando você está dentro das minhas mãos? Para tocar em você, tem que tocar em mim primeiro. Amém. E os anos se passaram e essa sensação, eu coloquei ela dentro dessa música. Tem até uma frase, né, que diz, minha torre forte, nem a morte, nada nos separará do seu amor, que eu coloquei. Porque a torre forte foi a definição. É o lugar alto, inalcançável no Senhor. Amém. Amém. Uau. Nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha pelos que são seus, como nosso Deus.
Nada pode parar seu grande amor. Onde estiver, por onde eu for, nem altura nem profundidade poderá deter seu grande amor. Seu grande amor, Senhor, seu amor, meu lugar seguro, meu escudo, nada nos separará do seu amor. Minha torre forte, nem a morte, nada nos separará do seu amor. Seu amor, seu amor, Jesus. Aleluia. É isso. Aleluia. Top, velho. Você tem ela gravada? Tenho. Top. Galera colocar Ousado Amor no YouTube já acessa direto ela. Uau. Cara, não tem jeito. Ou você crê no amor de Deus ou você vai viver preocupado a vida inteira. Amém. Aleluia. Você já parou pra pensar quando você tá dentro do carro que é mais fácil você morrer lá do que voando de avião? Verdade. Se você for pegar pilha por estatística, você fica louco. Só que crer no amor de Deus liberta. Por isso que você é liberto quando você conhece a verdade. Quem vive morrendo de medo não conheceu o amor de Deus. Medo de quê? Não é só de morrer não, cara. Medo de ser demitido. Tem pessoas que ela vai pro emprego, coração acelerado. Ansioso. Nossa, né, e quando acorda atrasado? Meu Deus, meu patrão passou o meu turno pra alguém, né? É. Cara, ou Deus garante você, ou Lança então... tudo no amor dele. Exato. Já era. Você vai errar, mas confia no amor de Deus pra te justificar e te ajudar Amém. naquilo que você errou. Tá não? Amém. Amém. Bom demais. Pastorzão, a gente tá indo pro final já. Eu quero partir pro nosso self-time, que a gente tem o nosso self-time aqui agora. E aí, depois eu quero que você libere uma palavra para esses jovens aqui do sul da Flórida. Amém. Pra essa galera que vai assistir lá no Brasil também. Sim. E a gente vai manifestar a glória de Deus. Amém. A terra se encherá Amém. do conhecimento dessa glória. Glória a Deus. Vamos lá, ó. Cadê o Josh? 1, 2, 3. Top. Bom demais. Yes. Pastorzão, obrigado pela sua presença aqui. Aleluia. Sempre bem-vindo quando estiver por aqui na Flórida. Que tá isso, em casa, que honra, que honra. Você tá em casa. A gente se sente honrado em receber todos vocês lá da Videira. Em breve vão estar junto lá também. Vai ser bom demais estar com vocês. Libera algo aí pra gente, peça. Glória a Deus. Primeiro eu quero, assim, agradecer de coração. Eu sei que tudo que vocês estão vivendo e fazendo aqui não é por acaso. Amém. Deus, ele tem colocado vocês cada dia mais por cabeça, aumentado, expandido e alargado as tendas de vocês, porque existe algo poderoso que vocês têm dividido e Deus quer que isso cresça. O maior patrocinador desse podcast, do Hangout, é o Senhor. Amém. Ele é quem vai levar vocês, vai conduzi-los e vai dar a vocês cada dia mais sabedoria e palavra de conhecimento. Amém. Eu sei, os jovens do sul da Flórida, eles não são diferentes dos jovens do Brasil, e é por isso que eu posso dizer, existe uma palavra para cada um de vocês. O Senhor te chamou porque você é forte, você existe porque Ele sonhou com você. Para de achar que você é fruto do acaso. Para de viver como se você fosse fruto do acaso. Porque tem alguns que pensam que não são fruto do acaso, mas eles vivem como se fosse. Então eu preciso te dizer, você tem um pai. Você tem um pai que te ama e ele deseja te abençoar. Então hoje, decide lançar fora todo medo. Para de carregar esse fardo que o mundo colocou sobre você. Sabe que o mundo coloca fardos. A Bíblia diz que seja conhecida diante dos homens a vossa moderação. Mas muitas vezes você não tem sido moderado no trabalho.
Você vive para trabalhar. Ou muitas vezes você não tem sido moderado no seu momento de diversão, você tem sido exagerado. E tudo isso leva fardo. O fardo do exagero, muito trabalho, ou então muita preocupação, muita dedicação a outras coisas que não sejam o Senhor. Então eu preciso te dizer, Deus é um Deus perfeito. Ele tem equilíbrio para te dar e tem um fardo que não é pesado para colocar sobre você. Se você anda pesado, você anda cheio de culpa, muitas vezes você tem vivido escravo dos seus pensamentos de morte. Eu declaro, hoje esse dia muda todas as coisas, porque o Espírito Santo ele não entra através de um milagre, de repente acontece. Não, ele entra através da palavra. Você está ouvindo e eu declaro, hoje todo o peso vai embora. Porque você decidiu crer corretamente. Porque você decidiu crer que Deus não te chamou para viver uma vida escrava do medo. E esse é o tempo. O dia não é amanhã, não é daqui 2 anos. Deus não te chamou para pregar bem daqui 3 anos. Não, se veja hoje. Hoje você vai pregar. Hoje você vai viver a vida de descanso. Hoje você vai viver um milagre. Amém. Milagre da cura, porque você recebeu na cruz cura de toda doença. Um milagre da salvação que te dá paz com Deus para fazer tudo que você deseja. Hoje, o dia do Senhor para você é hoje. Transformação completa. Eu tenho certeza, quem está do seu lado vai perceber. Seus pais, seus amigos, seus parentes, as pessoas que trabalham com você vão te perguntar, você tem uma paz, você tem uma coisa diferente, parece que você mudou, o que aconteceu? Você vai dizer, o que mudou é que eu sou filho de um Deus poderoso, que já me amou e já me deu todas as coisas. Eu tenho paz com Deus para viver a minha vida com Ele, aleluia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Tiagão. Desce. Glória a Deus. Faz um palminho, Tiagão. Top demais, que isso. Um palminho. Aleluia. Pastor, muito obrigado. A honra é toda Glória minha. A Deus pela Queridos, sua vida. parabéns por tudo. Tô muito feliz de estar aqui, um presente. E bom nem demais. se vocês não deixarem. Quando eu vim no sul da Flórida, eu pulo o corguinho, mas eu entro dentro do culto Hangout e eu vou estar com vocês. Que honra. Obrigado por todo o carinho. Amém. Obrigado por tudo. Pra galera que quer te seguir lá no Instagram, qual que é o Sim, Instagram? Instagram é @Guilherme Rigonato. Só é colocar Rigonato com um T, @Guilherme Rigonato, já tem todas as redes, YouTube, Instagram, Facebook, todos os lugares você pode me encontrar lá. Top. E é importante dizer que a gente acabou de lançar Fenomenal, que é a versão de Fenômena em inglês, né, da Young and Free. Então a gente fez a versão em português, Fenomenal. Top. Entra no YouTube, tá uma vibe massa, vibe Brasília. Ó, pressão. Checa lá, segue o pastorzão aqui, checa lá, amém. Tá muito bom. E agora nós vamos pra onde, Thiagão? Pra onde? Pro nosso Hangout, bro. Hangout. Let's go! Gente, se vemos então no nosso próximo Hangout Podcast. Tamo junto, Thiagão. Valeu!